Olá, meu nome é Facundo Guerra, eu sou engenheiro de alimentos, me formei em engenharia de alimentos ali na Escola de Engenharia Mauá, depois eu fiz jornalismo internacional e político na PUC, e depois eu fiz mestrado e doutorado, também na PUC, e eu estou aqui para falar sobre marketing experiencial, marketing nos dias de hoje. A minha experiência, ela começa, eu fui executivo durante muitos anos, trabalhei até os 30 anos em várias corporações, trabalhei na Tetra Pak, depois que eu saí da engenharia, trabalhei no marketing da Tetra Pak, depois eu fui trabalhar na American Express, morei nos Estados Unidos durante um ano, trabalhando também no departamento de marketing deles, depois eu voltei para cá, fui trabalhar na American Online, em desenvolvimento de novos negócios para conteúdo, e até que um belo dia, aos 30 anos, eu fui demitido. Quando eu fui demitido, eu já tinha um currículo que era muito disperso, enfim, eu tinha estudado em várias áreas diferentes, eu era muito generalista, e aí eu me vi obrigado a empreender porque, no final das contas, eu já estava super qualificado, eu tinha estourado aquela bolha da internet, estava trabalhando na American Online, que era um provedor de conteúdo, portal que tinha vindo dos Estados Unidos para cá, e teve uma meteórica passagem pelo Brasil. E depois que eu fui demitido, eu comecei a me perguntar o que eu faria. Aí eu passei por aquela encruzilhada que boa parte dos brasileiros passa, os que têm sorte passam algum dia, que é aquela dúvida de quase meia-idade entre comprar um apartamento ou investir em alguma coisa. Achava, se dependesse de mim, eu ia continuar dentro da corporação, porque eu nunca fui preparado. Aliás, acho que aqui no Brasil a gente não é muito preparado para ser empreendedor. O empreendedor, grande parte das vezes, ele questiona o que está estabelecido, ele questiona as verdades, ele questiona os caminhos que já foram trilhados. E aqui no Brasil, ou pelo menos essa é a minha experiência de educação, a gente sempre teve uma educação que era voltada para você seguir o caminho, seguir uma disciplina, seguir umas regras, seguir o estabelecido. Então, questionar nunca foi muito bem-vindo dentro da academia, a não ser em áreas de pesquisa, enfim. Então, eu não me sentia preparado para ser empreendedor, porque realmente não existe um caminho trilhado, não existem regras, não existem fórmulas, não existem muitos caminhos que são aí disponíveis para você seguir e ser bem-sucedido. Eu preferi o seguro, ou o caminho seguro que um bom emprego me proporcionava. Mas, enfim, o chão desapareceu debaixo dos meus pés, especialmente eu sou de São Paulo, hoje eu atuo em São Paulo. Atuo na área de entretenimento e acho que o entretenimento acabou virando uma ferramenta que serve para absolutamente tudo. Hoje a gente educa usando entretenimento, hoje a gente ensina, hoje a gente pesquisa, hoje a gente faz hospitalidade usando entretenimento. Então o entretenimento virou uma espécie de uma liga que junta quase tudo. E ao longo dos últimos 15 anos, desde que eu fui demitido, eu abri uma série de empreendimentos em São Paulo. Abri boates, abri 4, meu primeiro clube foi chamado de Vegas, ele ficava ali na Rua Augusta, que quando eu coloquei aquele lugar ali, eu me dei conta que na verdade eu não trabalhava tanto com entretenimento, eu trabalhava mais com real estate. Eu era uma espécie de uma ponta de lança do negócio imobiliário, porque quando eu montei o clube ali, a Rua Augusta, que era uma região ali de São Paulo que fica central, ela tinha um território que ia da Avenida Paulista até o centro, que era um território um pouco sombrio, assim, era uma rua de prostíbulos, era uma rua que ficava muito próxima a bairros de elite em São Paulo, mas que não eram atravessados pela elite, eles tangenciavam a Rua Augusta, enfim, por conta de preocupações com segurança, por causa do comércio local, enfim. E aí eu coloquei meu primeiro clube ali, o clube deu muito certo, ele durou durante foi bem sucedido durante 5 anos, até que a gente teve que sair de lá porque o metro quadrado da região ficou insuportavelmente caro, inviabilizava meu negócio, e eu comecei a perceber que boa parte daquilo que eu fazia, se eu tivesse ganhado R$1 por cada apartamento que foi vendido na Rua Augusta, que virou um eixo para tanto empreendimentos imobiliários novos, quanto aquilo que acompanha depois o empreendimento imobiliário, ou seja, o comércio local, padarias, supermercados, enfim, a rua explodiu. E aí, uma vez que eu saí do Vegas, eu comecei a montar bares, restaurantes, casas de show, fiz um aplicativo. Agora eu entrei com o meu próprio negócio imobiliário, que é uma casa chamada Altar, que eu vou falar aqui rapidamente como um case.
E, enfim, sempre com recursos próprios. Eu nunca... Normalmente no mercado de entretenimento, alguns sócios se juntam, cada um aporta uma pequena quantia e entre 10, 12 sócios você forma um negócio. Eu não. O meu primeiro cacife, o primeiro pingo que eu dei foi no Vegas. E aí, uma vez que era o dinheiro que eu tinha que escolher entre comprar meu negócio, entrar no meu negócio ou comprar meu apartamento, foi com esse dinheiro que eu entrei no negócio. E desde então, eu estou fazendo quase um esquema de Ponzi, jogando um jogo de pirâmide, porque o que o Vegas me deu, eu coloquei em mais 2 negócios, e o que esses 2 negócios me deram, eu coloquei em mais 2 negócios. No final das contas, foram 20 negócios. Então, hoje eu tenho uma boate chamada Lions, eu tenho um restaurante chamado Riviera, que fica ali na Paulista com a Consolação, junto com meus sócios operadores da fábrica de bares. Eu tenho um bar embaixo do Teatro Municipal, que se chama Bar dos Arcos, que é um case, e eu vou falar um pouco dele aqui. Eu tenho um espaço de eventos chamado Ilha. Eu tenho duas casas de show, uma para 1.500 pessoas, que se chama Cine Joia, e outra para 300 pessoas, que chama Zé Carniceria. Eu tenho o Altar, que é esse projeto de uma casa autossuficiente que fica apartada da natureza. É uma espécie de um hotel descentralizado. Eu vou falar sobre ele aqui. E eu acho que eu devo ter esquecido... eu tenho o Blue Note, que é um clube de jazz que a gente... que veio aqui para o Rio de Janeiro, está abrindo agora onde era o antigo Jazz Mania, e cujos sócios cariocas me convidaram para ser sócio do clube em São Paulo, e estabelecer ele no Conjunto Nacional, que é um edifício super clássico que a gente tem ali na Paulista. Mas eu sempre, então, empreendi do eixo da Paulista até o centro, e por razões muito... Eu não gosto de usar essa palavra, porque essa palavra está muito desgastada nos dias de hoje, mas quase de propósito. A minha vocação sempre foi redescobrir o centro da cidade. Eu vou falar rapidamente sobre São Paulo, porque isso é super importante para o meu trabalho. Mas isso quer dizer que grande parte das motivações que eu tenho para empreender, elas não partem da necessidade imediata de fazer lucro. Essa é uma questão secundária. Eu não me preocupo em vender. Eu primeiro construo uma narrativa, e é sobre isso que eu vou falar agora, quando eu falo de destruir para criar, como comunicar seu produto, seu serviço no marketing zero, é que no capitalismo tardio, como chama o Lipovetsky, todas as fases de consumo de cultura estão se modificando muito rapidamente. Então, o que era um cafezinho que você tomava há 5 anos, hoje em dia virou um produto que precisa vir de um produtor que tem uma agricultura biodinâmica, e você tem que saber o nome do produtor, e você sabe que é fair trade, e você, no final das contas, você tem uma espuma em torno do produto, porque o produto ele já não tem mais, ele não é só composto de moléculas, o produto também ele é composto de signos de identidade, ele tem uma capa ele tem uma capa conceitual em cima do produto que era antigamente só funcional. E existe uma boa razão para se fazer isso. Mais uma vez, nessa fase do capitalismo que a gente se encontra, se você vender só um café, muito provavelmente você vai perder. Se você é um empreendedor, ou se você está começando o seu negócio. E até é engraçado como os grandes players de mercado, eles se apropriam de tudo aquilo que se coloca contra ele. Eu vou voltar daqui a pouco a esse assunto. Nessa fase do capitalismo atual, se você não cria uma camada simbólica em torno do teu produto, você cai no lugar do commodity. E no lugar do commodity, só os grandes, os que têm mais caixa, os que têm mais poder de distribuição, os que têm mais resiliência para perdas, eles sobrevivem. Então, hoje em dia existe quase um imperativo, especialmente entre as pequenas empresas, entre as startups, entre os empreendedores, para resistir ao capitalismo maior, de construir uma capa simbólica em cima de um produto que era meramente antes funcional. Então, essa é uma necessidade muito premente nos dias de hoje. Como você consegue construir em torno do teu produto físico uma capa simbólica que ao mesmo tempo seja física e digital? A gente fala muitas vezes hoje em dia de produtos que são digital, phygital, enfim, tem vários termos para isso. Mas são produtos que no final das contas eles vibram na mesma frequência. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar uma rede social qualquer, que hoje seja o Instagram, amanhã pode ser o TikTok ou qualquer outra rede social que porventura esteja sendo criada nesse exato momento. Quando você expõe o seu produto, a maneira relativamente comum de você encontrar a exposição de produto em rede digital
Você tem o produto físico, você registra esse produto físico por vídeo e foto, você expõe o registro na sua rede social. Então, a rede social é meramente um espelho ou ela faz referência a esse produto aqui. Então, se eu tivesse que usar uma metáfora, eu usaria a metáfora da geladeira, ou da porta de geladeira, onde você pega normalmente o feed de uma empresa que não cuida da comunicação como eu acho que deveria ser cuidado, ou como grandes empresas que estão sendo muito bem-sucedidas em redes sociais estão fazendo. Você tem vários assuntos aleatórios que eles não estão costurados por uma necessidade, necessariamente uma editoria, e esses produtos aleatórios parecem, sei lá, um cardápio de pizza, o telefone, o imã com o telefone da drogaria, uma foto de família, eles não têm uma coesão entre si. Enquanto que a maneira como algumas empresas e alguns empreendedores estão comunicando seus produtos nos dias de hoje é construir uma narrativa tal onde você tem editorias que compõem o mundo que é abarcado pelo teu produto, onde o produto ele para de falar sobre cultura, ele começa a ser cultura. Um exemplo disso é a marca nova-iorquina Supreme. A gente vai chegar lá. Mas o produto, nos dias de hoje, ele não é mais meramente função de consumo, ele é produtor de cultura. Então, a primeira necessidade dele é construir uma comunidade em torno de si. Um produto é, antes de mais nada, um eixo de formação de comunidade. E, nesse momento atual, diferentemente da década de 90 ou dos anos 80, onde as marcas elas eram promotoras de cultura e eram promotoras de interrupção via publicidade em revistas ou em programas de TV ou comerciais, ela se apoiava na cultura. Hoje ela é a cultura em si. E esse é um discurso e essa é uma maneira de você vender que está acontecendo de 2 ou 3 anos para cá. A gente está falando de marketing de experiências. Experiência, todos vocês sabem, é uma palavra muito desgastada nos dias de hoje. A gente fala de experiência o tempo inteiro, a gente quer experiências o tempo inteiro, a gente fala que a gente começa a usar aplicativo, começa a compartilhar, ou entra numa economia compartilhada, porque o que importa hoje não é o bem em si, mas é a experiência. E essa narrativa está sendo incorporada pelo marketing que, até pouco tempo atrás, a gente estava falando de marketing de conteúdo, de funil de vendas, de inbound, outbound, e agora a gente está dentro de um tufão onde em vez de existir um funil, tem um tufão de conversas acontecendo ao mesmo tempo. E as marcas, elas precisam se humanizar. As marcas, elas nunca vão conseguir ser, obviamente, humanas, mas elas têm que fazer uma transição entre o humano e o ser. Enfim, a gente vai abordar mais ou menos todos esses assuntos. Eu vou citar 2 cases aqui que eu tratei recentemente. Um é o Bar dos Arcos. O outro acho que pode ser o Altar, porque é um exemplo muito fresco, ele está acontecendo nesse exato momento, de uma maneira de construção de produto, porque o produto em si ele já tem que ter dentro de si, na sua composição, a comunicação. É isso que eu falo de produto feed digital. O produto ele permite que você crie digitalmente em torno dele assuntos, narrativas, maneiras de expressão, porque ele fala eticamente, esteticamente com o seu consumidor. Então, o consumidor e a empresa, que antigamente a comunicação era top-down, de empresa para consumidor, eles começam a se nivelar entre uma relação consumidor e um ser. Eu não estou dizendo que a marca vai conseguir se humanizar, mas ela começa a se apropriar de funções e vozes humanas que coloquem ela no mesmo nível do seu consumidor, mas tira um pouco desse desnível gigantesco que existe antigamente. Marcas como Supreme, Glossier, Netflix fazem isso muito bem nos dias de hoje. Eu vou dar exemplos aqui. Então, rapidamente a gente vai passar, eu já falei mais ou menos o que me traz aqui, ou como que eu cheguei até aqui, e agora eu vou começar a falar de como eu construo um produto para depois esse produto ser comunicado e por que isso é importante, quais são as taxas de sucesso, se eu conseguir diminuir meus riscos. E risco é uma palavra muito chave aqui. Risco, na verdade, o empreendedor que está começando, empreender no país é muito difícil, né? A gente não pode se esquecer que empreender não é abrir uma startup. Esse é um desvio gigantesco da palavra empreendedorismo, porque todo mundo que acha hoje que vai empreender vai fazer um app, vai criar uma fintech e vai ficar milionário. Isso é completamente irreal, segundo a experiência que eu tenho como empreendedor. Uma outra coisa que também é muito daninha
hoje em dia, quando você fala de empreendedorismo, é que tem muitos charlatões que falam que existe um caminho, ou que existe uma fórmula. Eles parecem que estão pregando como se fossem pastores numa igreja de comunidade, pedindo dízimo e falando que eles têm o caminho para a tua redenção e para o teu primeiro milhão. E o primeiro milhão acabou virando quase uma linha de chegada. A diferença desse tipo de empreendedorismo, que é um empreendedorismo de discurso, do discurso do sucesso, ou da pastoral do merecimento e do lugar da meritocracia, para um discurso que hoje está ligado mais com satisfação de construção, de expressão, de legado, que não descarta o dinheiro, que o dinheiro é muito importante, ele vai continuar sendo. Vivemos no capitalismo e a gente tem que pagar os boletos. Mas que a partir do momento onde você tem 3 refeições, um teto e um banho quente por dia, tem muita gente que abre mão de ter mais ganho, que teria, por exemplo, trabalhando das 8 horas da manhã até 6 horas da tarde. Os que têm sorte numa corporação, eles abririam mão de um salário alto para ganhar menos, mas serem mais livres, terem um trabalho que lhes satisfaz eticamente, esteticamente, onde eles se expressam. Uma outra característica do capitalismo tardio, que o Lipovetsky fala, é o capitalismo estetizado. Como que o produto ou o serviço, ele está servindo como um suporte de expressão de uma visão de mundo. Então, quando você, empreendedor, esquece que o sucesso necessariamente é medido pelo dinheiro, ou você descarta, porque essa é uma ideia das gerações X, gerações X, Y, até uma parte dos millennials, eles tinham o sucesso intrinsecamente ligado com o sucesso financeiro. Mas muitos hoje estão começando a pensar o sucesso como em quais condições eu fiquei bem sucedido, com quais repercussões para o futuro, com qual tipo de... O que eu tive que me corromper moralmente, ou como que eu tive que me corromper moralmente para ter acesso a essa grana. Todas essas questões estão virando questões importantes. Mais ainda, esse tipo de consumidor, ele não está interessado em comprar necessariamente o produto mais barato. Ele está interessado em saber de onde que veio aquele produto, quais são as fontes, que tipo de impacto ele causa no futuro, como que ele se comporta com o resto do seu entorno. Esse produto, esse empreendedor, esse empresário, ele é ético, ele tem rosto, ele tem uma responsabilidade por aquilo que ele está colocando para fora. Então, a ideia que a gente tinha no marketing de público-alvo, segundo o empreendedorismo atual, ou aquele que eu acho que dá mais certo, porque o meu jogo, quando eu falo de dar mais certo, o meu jogo é diminuição de risco. É isso. Empreender no Brasil é uma das atividades mais arriscadas que existem. 80% dos negócios, eu não sei se eu estou correto na minha estatística, eu tenho que dar uma googada para descobrir, mas 80% dos negócios, segundo eu li por aí, entram em falência nos 2 primeiros anos ou nos 3 primeiros anos. O índice de falência no primeiro ano é de quase 50%. Então, se você for pensar que você vai entrar numa atividade onde normalmente você não tem acesso a recurso extra, né? Se você é uma pessoa de classe média, dificilmente você conseguiu juntar dinheiro ao longo da sua vida. Por isso que as pessoas também desistiram de comprar apartamentos. Elas cansaram de dedicar uma boa parte do seu salário para comprar um apartamento em 60, 70, 100 prestações. Não existe mais excesso de recursos nos dias de hoje. Todo mundo que trabalha sob um regime contido, seco. O dinheiro é suficiente para comportar a tua existência ali naquele mês. Então, essas pessoas não têm acesso a muita energia. Crédito também não é muito abundante no Brasil, não está abundante no Brasil hoje. E as pessoas não são ensinadas ou não são educadas para serem empreendedoras. Então, se você for juntar essas 3 variáveis, essas 3 características, a educação, ela te educa para ser um especialista e não generalista. Isso que quase todos os bons empreendedores que eu conheci até hoje eram generalistas, eles tinham uma visão mais ampla do conhecimento e não era compartimentada necessariamente numa única ciência. Crédito, que no atual momento ele está escasso, e essa necessidade de você também se expressar através de um produto e questionar se o sucesso necessariamente é vinculado ao teu resultado financeiro no final das contas. Você juntando todas essas 3
características, ou essas 3 condições precárias, você desemboca nesse novo capitalismo onde o produto é um lugar onde você expressa as suas características, as suas vontades, o seu mundo estético, o seu mundo ético, e a partir dele você constrói uma comunidade. Então, a ideia do público-alvo começa a se dissolver nessa nova maneira. Você construir um produto porque você imagina que existe um público-alvo que você vai conseguir atingir, que no final das contas vai consumir aquilo que você criou, começa a desmoronar. Você faz o produto para si mesmo. Você resolve um problema que você identificou, você está alinhado com uma vocação que você acha que você é bom, que você tem capacidade, que você sabe fazer melhor do que as outras pessoas, ou que é uma área de interesse tua, e você coloca aquele produto para fora para resolver esse problema que é muito teu. A partir daí você consegue começar a construir uma comunidade em torno de si. Então, os meus negócios, eles sempre foram... Eu faço uma coisa que hoje parece muito simples. Eu encontro lugares obsoletos, destruídos, cinemas que foram abandonados, hotéis que foram deixados para trás, restaurantes que foram esquecidos, salas de cinema que, no final das contas, tinham virado estacionamento e que falam da memória da minha cidade, que falam do que é ser paulistano. Eu encontro esse hardware, que eu chamo de hardware obsoleto ou hardware esquecido, e injeto conteúdo contemporâneo dentro deles. Quando eu junto a arquitetura clássica com o conteúdo contemporâneo, que é o hardware e o software corretos, no meu entendimento, algo estranho acontece. Beleza acontece, eu acho, quando você consegue juntar o clássico com o contemporâneo, o atemporal emerge dessa junção pouco provável. Então, desse jeito, por exemplo, eu consigo recuperar um cinema que era de... Todos os lugares que eu já montei até hoje, eles têm pelo menos mais de 50 anos de existência. Então, meu lugar mais antigo é o Bar dos Arcos, que fica embaixo do Teatro Municipal. Ele é de 1911. E o meu lugar mais recente, eu acho que era de 54, que é o Riviera, que foi um bar super importante para a esquerda festiva paulistana na década de 60 do século passado. Então é isso, eu encontro lugares que foram abandonados, que estão esquecidos, e dentro deles eu injeto software contemporâneo. Mas por que eu faço isso? Qual que é a razão para fazer isso? Eu estou sempre falando sobre São Paulo. São Paulo não é uma cidade que tem identidade. Eu brinco muito que São Paulo e o Rio de Janeiro, eles não estão em lugares opostos. São Paulo é o contrário de Paris. E São Paulo é puro caos e Paris é simetria, é o lugar onde você bate o olho e seu olho se acalma, é o lugar quase do tédio estético, enquanto que São Paulo é convulsa, São Paulo é caótica, São Paulo é pura entropia, enquanto que Paris é ordem, é calma. É óbvio que você vai, enfim, para os subúrbios de Paris, você provavelmente não vai encontrar isso. Mas no centro de Paris, sim, você tem essa Paris que você já conhece, que ela está mapeada. O Rio de Janeiro também tem mais ou menos a mesma coisa. Você vem para o Rio de Janeiro, mesmo quem nunca veio para o Rio de Janeiro, porque já viu o Rio de Janeiro retratado centenas, milhares de vezes nas novelas, nos filmes, enfim, em filme do James Bond, você tem uma ideia, você faz um mapa psíquico do Rio de Janeiro, você sabe se localizar. É uma cidade onde você navega. Diferentemente de São Paulo, que não tem cartão postal. São Paulo é uma cidade que não tem céu. O horizonte de São Paulo é todo recortado por ângulo reto. São Paulo é uma cidade de sombra. Todas as vezes que eu venho para o Rio de Janeiro, por exemplo, eu cheguei hoje de São Paulo para vir para cá, para falar com vocês, todas as vezes que eu venho para o Rio de Janeiro, o que me assusta e me assombra não é o calor, é a luz. É a quantidade de luz que minhas retinas recebem. Eu não estou acostumado, eu sou um bicho de sombra. Então, quando eu vejo essa luz, quando eu saio do avião, as minhas pupilas elas têm que fechar, eu tenho que controlar o diafragma de quanta luz está entrando, porque me assombra essa quantidade de luz. Eu vivo na sombra. Então, São Paulo é uma cidade onde você está sempre perdido. E é uma cidade psíquica, porque ela não é uma cidade... Ela não tem paisagem natural, ela tem paisagem humana. As pessoas mais corajosas do Brasil, aquelas pessoas que no final das contas as suas cidades ficaram pequenas, ou seja por conta da sua sexualidade, ou por seu modo, porque eram liberais demais, ou porque elas tinham sonhos maiores do que aqueles que eram comportados pelas suas cidades, elas acabam desembocando em São Paulo. Então São Paulo é ao mesmo tempo uma curva de rio, mas é um desembocadouro dos sonhos, é o lugar onde os sonhos morrem, e alguns sonhos são realizados.
Então, essas pessoas que formam o que existe de mais interessante em São Paulo, elas se reúnem em lugares de convívio, restaurantes, bares. São Paulo é conhecida pela sua gastronomia, pela sua diversão, pelo seu cinema, pela qualidade do seu entretenimento e pelos negócios. Então, todas as vezes que um cinema se fechava ou um teatro fechava, era um pedaço da identidade de paulistano que ia embora. E por que para mim é importante a identidade do paulistano? Porque sou argentino. Eu nunca me vi como brasileiro, mesmo porque não me deixavam ser brasileiro por ser argentino. Eu não sei se vocês pararam de me ouvir a partir desse momento, mas ser argentino no Brasil não é muito fácil. Então eu não conseguia me identificar como brasileiro, eu me identificava como paulistano. E um paulistano do centro. E o centro de São Paulo, porque ele tem essa arquitetura que é mais antiga, ele serve como um eixo de identidade. O paulistano ele sempre foi visto como o trabalhador, o chato, o túmulo do samba, shopping center é praia de paulistano, consumo, dinheiro, trabalho, trânsito, poluição. E eram identidades negativas, eram olhares negativos que as pessoas tinham com relação à nossa cidade. Hoje em dia isso está mudando. São Paulo hoje tem o maior carnaval do país. São Paulo tem uma vida noturna pungente, São Paulo tem a Paulista aberta, São Paulo ocupa viaduto, em cima, embaixo, no meio. Então as pessoas estão se reunindo na rua, elas estão formando um outro tipo de identidade porque o paulistano cansou de ser compartimentado. Então, se perguntar sobre São Paulo sempre foi minha vocação. Todos os lugares que eu abri até hoje, eles tentavam responder essa pergunta: o que é ser paulistano? Então, eu nunca, por exemplo, abri um lugar no shopping center, porque o shopping center é o anti-lugar. Para mim, é o não lugar. É um lugar onde você está ali por uma simples razão, consumo. E se você não for consumir, você não pode estar ali. Não é um lugar público. A diferença do lugar público para um lugar de consumo como o shopping center é que o lugar público é um lugar do conflito. É um lugar onde você tem que negociar sua existência com o outro. É o caso da praia no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a periferia ela quase nunca chega até o centro. A gente não tem as classes sociais imiscuídas como a gente tem no Rio, por exemplo. Lá elas são apartadas em zonas até guetos. Então, a gente não convive muito com o outro. O paulistano era muito embolhado até muito pouco tempo atrás. Essa identidade está começando a mudar, fruto de a gente ficar se perguntando o tempo inteiro: o que é ser paulistano? E um lugar, e uma maneira de você responder essa pergunta é recuperar esses lugares que estavam abandonados ou que tinham sido esquecidos pelo capital, porque também um cinema, quando ele desaparece, ele vira o quê? Agora eu estou cuidando de um projeto junto com os caras do Omelete, CCXP, que fazem a CCXP em São Paulo e fazem a Game XP aqui no Rio de Janeiro. E a gente está cuidando de um cinema de 1937, do Rino Leve, chamado Cine Ipiranga. Foi o cinema mais importante da nossa Cinelândia e a gente está recuperando. E para você entrar num cinema que comportava 3.000 pessoas, o que você coloca num cinema que comportava 3.000 pessoas sem completamente desfigurar a sua função social original? Se era um lugar onde as pessoas comungavam em torno da tela, como que a gente pode fazer as pessoas voltarem a comungar em torno de uma tela dentro de um cinema com 3.000 pessoas? Então, essa é uma outra necessidade que eu tenho muitas vezes, de encontrar um problema. Um problema para mim, claro, é como você enche um lugar para assistir um filme com 3.000 pessoas, como era na década de 50 e 60. Por quê? Porque esses lugares eles não podem se perder. Por quê? Porque eles fazem parte do que é ser paulistano nos dias de hoje. Se a gente tem um lugar, a arquitetura é sempre envelope de gente. Então, se as nossas memórias elas se fizeram dentro de um espaço, quando esse lugar vai embora, as memórias vão juntamente com ele. Diferentemente do Rio, o Rio tem paisagem natural e elas são atemporais. O Cristo vai estar sempre lá, o bondinho vai estar sempre lá, Copacabana vai estar sempre lá. Você tem lugares que te acalmam, que te tranquilizam, que te servem como âncoras emotivas. São Paulo não, porque a gente se reúne em lugar fechado e esses lugares vão embora. Então, falar sobre esses lugares é falar sobre a nossa identidade e isso é um problema que não é só meu. É um problema que é também de muitas outras pessoas. Então, quando eu estou montando um lugar para mim, eu sempre fui um cinéfilo, eu sempre gostei muito de cinema. Me perguntar o que eu posso fazer dentro de um lugar que estava abandonado há mais de 20 anos,
Como que eu posso trazê-lo de volta? É um doce problema. Para isso precisa ser feita uma análise muito profunda, eu diria. Não é uma aproximação, eu vou fazer isso. Você tem que pesquisar, você tem que entender qual que é o espírito do tempo, você tem que estar conectado com tudo que está acontecendo de tecnologia. Eu, por exemplo, não tem dia que eu vou dormir sem ter lido pelo menos os 3 ou 4 principais sites sobre tecnologia no mundo. Eu não vou dormir antes de ler todas as matérias ou pelo menos passar os olhos pelo feed. Porque a tecnologia hoje em dia é muito mais social do que técnica. Então, se você perde contato com as ferramentas do seu tempo, com a tecnologia do seu tempo, eu não estou falando de saber das minúcias dos códigos, do 1 e do 0, ou de conhecer algum tipo de linguagem, mas entender para que ela serve, por que ela está ali, por que essa tecnologia e como ela funciona, quais são as implicações sociais que essa tecnologia nos traz. E tudo isso eu reverto para dentro do meu negócio. Não adianta eu ter um negócio se eu não souber, não muito sobre tráfego, mas muito sobre narrativa. Não adianta eu gerar um tráfego gigantesco para uma página que vai estar árida de narrativa. Eu não vou conseguir reter nada, não vou conseguir vender nada. Do que adianta você fazer um funil de vendas gigantesco e gastar os tubos em tráfego se o conteúdo final ele não é... Ninguém engaja nesse conteúdo final. Então, para mim, montar um negócio que esteja articulado com o meu propósito, que emita símbolos, que antes de ser um produto molecular, ele é um produto simbólico. Esses símbolos, eles são apropriados por uma narrativa, dispostos numa rede social que faz com que esses dois produtos vibrem na mesma frequência. E ao fazer tudo isso, escolher um lado político, quando eu falo de política, eu não falo de política no sentido vertical. Eu não estou falando dessa política que é a política das democracias representativas. Eu acho que consumir hoje, ele pode ser entendido como um ato político. Eu acho que muitas vezes o tipo de consumir e o tipo de coisa que você compra está trazendo junto de si, ou cada vez isso vai ser mais importante, trazendo junto de si um desejo de futuro. E eu acho que tem muita gente hoje que está disposta a usar o seu cartão de crédito como um título eleitoral, de uma determinada maneira. Entender que consumir não pode ser visto como um ato irresponsável. Ele tem que ser visto como um ato onde você investe numa ideia de como você quer que o mundo seja hoje e amanhã. Então, eu tenho que embutir política também nos meus projetos. E por política, eu não estou falando de direita e esquerda, mas eu estou falando de uma relação muito mais de micropolítica, ponto a ponto, peer-to-peer, olho no olho, uma relação que seja não necessariamente de exploração vertical, mas uma relação onde você consiga construir também, junto com as pessoas com as quais você trabalha, uma relação de comunidade. Então, nesse sentido, a ideia do chefe ela começa a se dissolver, a ideia da hierarquia começa a se dissolver e você começa a ser proponente de um eixo de comunidade, de cultura, que é o que eu acho que os negócios, para serem hoje em dia bem-sucedidos, eles precisam ter. Então, voltando, um produto precisa ser cultura e não promotor de cultura. Você precisa necessariamente humanizar ou transformar sua comunicação num ser que vai falar com as outras pessoas e você precisa fazer um negócio que seja uma expressão da tua visão de mundo. Tá, essa é a teoria. Tá, em grossas linhas, essa teoria. Eu escrevi um livro em 2017 chamado Empreendedorismo para Subversivos, onde eu falava sobre a teoria longamente, explicando como era a maneira como eu construía produtos e o que estava por trás do meu raciocínio como empreendedor. E agora eu estou escrevendo um livro sobre comunicação nos dias de hoje. Então uma vez que eu criei o produto, como é que eu consigo trazer gente para consumi-lo? Como que eu posso comunicar? E o nome do livro é Destruir para Criar. Eu vou lançá-lo agora no final do ano pela Planeta, editora Planeta. Então, criei o produto. Como que eu construo primeiro esse produto? Eu vou trazer o caso do altar. Tá? É um produto que eu acabei de lançar, faz um mês que eu fiz esse produto. Ele começa com um problema. Para mim, e é um pouco vergonhoso eu ter que admitir isso aqui na frente das câmeras para ficar registrado, mas eu tenho uma paranoia que é uma paranoia muito íntima, mais uma vez difícil de falar, mas eu tenho esse sonho, esse desejo, esse medo do fim do mundo.
Eu estou achando que a ordem ou os sinais de futuro que a gente está recebendo com o aquecimento global, eles apontam para o lugar onde as relações sociais, tal como a conhecemos hoje, elas vão entrar em falência. Existe uma comunidade na internet que se chama Preppers. Esses Preppers eles existem há mais de 10 anos e eles discutem sobre o fim do mundo. Eu faço parte dessas comunidades no Facebook, eu faço parte dessas comunidades, até tem um grupo de WhatsApp onde a gente discute como se livrar do fim do mundo, do apocalipse. É quase um RPG, ou um cosplay de pós-apocalíptico. Tem narrativas, qual que é o kit médico que você tem que ter, para onde que você tem que fugir, onde que você estoca comida, que tipo de comida você estoca, que tipo de animal que você tem perto de si, se você pode ter animal, se você não pode, estratégias de fuga, enfim, é uma cultura, tá? Eu não vou chamar de subcultura porque nenhuma cultura é inferior a qualquer outra, é só uma cultura que fermenta em fóruns de internet. E há muito tempo, porque eu gosto de ficção científica e gosto de filmes de terror, o gênero do pós-apocalipse, ele é um gênero caro para mim, eu gosto bastante. E eu sempre quis montar uma casa autossuficiente. Eu falava, olha, eu vou montar uma casa no meio do nada, onde essa casa ela vai ser autossuficiente. O que eu quero dizer por autossuficiente? Ela trata seu próprio esgoto, ela tem um sistema de tratamento de resíduos sólidos e líquidos, onde ela consome esses resíduos e devolve para fora só cinzas. Ela capta a sua energia a partir de luz solar e guarda essa energia em capacitores, então ela é toda eletrificada por energia solar. E a água vem de um sistema de condensação de umidade do ar. Então tem um sistema que a partir de 12% condensa a umidade do ar, leva para uma caixa e essa caixa é tratada, enfim, com ozônio e essa caixa ela serve para alimentar a água do lugar. Eu não preciso nem furar um poço artesiano. Junto com essa casa vem uma horta que se chama FarmBot, que é basicamente super barata, não é super barata, mas os kits começam em $1.000 e ela é basicamente uma impressora em 3D de uma horta. Então ela tem uma ponteira que você consegue pegar uma semente, num aplicativo você vê o que você quer plantar, essa ponteira coloca as sementes no solo, quando aparece algum parasita, alguma erva daninha, ela vai, pega uma outra ponteira, arranca, aí ela trata, ela aduba, ela água, enfim, ela cuida de uma horta que vai, no final das contas, alimentar uma família de 5 pessoas. Você tem uns módulos que você vai expandindo o FarmBot e vai alimentando mais gente. Então eu tinha essa pira dessa casa. Eu nunca quis ter minha segunda casa, eu nunca quis ter uma casa na praia, uma casa no campo. Eu nunca quis acumular, ou ter que acumular todo o capital que eu acumulei em toda a minha vida, eu reverti para negócios. Então eu nunca fui uma pessoa que acumulava dinheiro. Então eu nunca tive vontade de ter uma casa no campo, numa praia, eu sempre achava isso, enfim, uma perda de energia. Mas eu tinha esse desejo dessa casa autossuficiente, pequenininha, muito inteligente no seu uso, onde cada centímetro quadrado, onde cada metro quadrado tivesse sua razão de existir, para não ficar centímetro quadrado à toa, que ela seria pré-fabricada, mas pré-montada numa fábrica, e que não vinha de não era um container, tinha tecnologia construtiva, madeira, placa cimentícia, ela não desperdiçava nada no momento da sua construção e a gente colocava ela num lugar onde não tivesse chegado ainda a rede pública. Então eu poderia colocar, desde que eu conversasse, obviamente eu tinha que alugar, eu não precisava comprar a casa, eu não precisava comprar o terreno porque a casa ela é pré-fabricada, desmontada e ela chega em qualquer lugar, ela chega por carreta, mas ela pode chegar, por exemplo, por helicóptero. Essas próximas versões a gente vai fazer com 3 módulos, onde a gente pode levar literalmente para o alto de um penhasco, se a gente quiser. Enfim, fui chamado para um outro projeto. O projeto pensava era de casas pré-fabricadas, mas casas pré-fabricadas muito grandes. O meu sócio, o meu contratante, né, naquele momento, virou meu sócio. Eu falei assim, vamos transformar esse projeto num projeto menorzinho. Casas de 40 metros quadrados, onde você vai se conectar, você vai colocá-las muito próximo da natureza selvagem, muito próximo daquilo que é onde o humano ainda não chegou. Mas com uma condição, esses lugares precisam estar 1h30 de uma grande metrópole, para que você não perca muito tempo chegando até lá. A casa ganhou o nome de altar, e aí eu começo a construir o tal do ser.
e a comunicação e as narrativas e tudo mais. Mas por que altar? Porque hoje em dia, nesses tempos inseguros, e mais uma vez, quando você está empreendendo, você tem que conhecer o espírito do tempo. Se você se descola do espírito do tempo, o seu produto vai ficar obsoleto muito rapidamente. Qual que é o espírito do tempo? Vamos falar de... São muitos, mas vamos falar de quais problemas eu estou tentando resolver com o altar. Primeiro deles, a gente está com excesso de conexão, está todo mundo super saturado por comunicação, está todo mundo tendo burnout o tempo inteiro, as pessoas estão sofrendo, a gente está sofrendo uma epidemia de crise de saúde mental, as pessoas estão muito ansiosas, a gente vive na era da ansiedade, então as pessoas estão ficando machucadas por excesso de tecnologia. Essa é uma situação. Uma outra situação é a insegurança com relação ao futuro. Então, o que eu comecei a perceber de uns tempos para cá, especialmente as mulheres, elas não vão me deixar mentir. Você conseguir ver uma emergência atual de tudo aquilo que é esotérico, astrologia, bruxaria, Wicca, feiticeiras, especialmente no público feminino. Então, o esotérico ele ganhou força, especialmente a astrologia. As páginas de astrologia, por exemplo, no Instagram, algumas têm milhões de seguidores. Não que a astrologia sempre foi popular, mas nas redes sociais elas propiciaram que vozes menos ortodoxas surgissem e espalhassem esses novos mundos dos quais a astrologia fala de outras maneiras. Então a gente está vivendo numa época de menos religião e mais espiritualidade. A gente sabe que as religiões acabaram causando muitos danos nos anos recentes e a gente está tendo uma espiritualidade que é menos dogmática e mais difusa. Ok, então de um lado eu tenho uma necessidade da minha vocação e do meu propósito, do meu eu quero montar uma casa autossuficiente porque eu quero fugir do apocalipse, esse é meu problema inicial. Do outro eu tenho no espírito do tempo pessoas que precisam se desconectar e pessoas que estão usando do esoterismo para encontrar um lugar para apaziguar seus corações ou para ter esperanças com relação ao futuro, tá? Daqui começa a sair meu projeto. Então, eu quero construir, independentemente de qual seja a crença da pessoa, de qualquer pessoa, se ela vai falar de espiritualidade, ela vai falar de natureza em algum momento. Foram assim que começaram, enfim, os povos... Todas as práticas pagãs se referem a Pachamama, a natureza, ou dão um nome para a natureza como lugar não necessariamente consciente, onisciente e onipotente, mas um lugar de origem, da onde a gente partiu. Então, se conectar com a natureza resolve dois assuntos. Primeiro, o assunto esotérico, de um lado, e segundo, o assunto de excesso de tecnologia. Então, que tal se a gente montasse um lugar que servisse, que a gente aplicasse tecnologia, várias tecnologias, para conseguir te livrar da tecnologia? Para você se desconectar, hoje em dia, você precisa se reconectar antes. A desconexão virou o maior luxo contemporâneo. Se você está conectado, se você tem um smartphone, você tem um patrão. Ou você tem alguém a quem você deve explicações. A desconexão é o último luxo, que é permitido apenas para bilionários nos dias de hoje. Então, você ter acesso à desconexão, ainda que seja por 2 dias, é um luxo tremendo. A gente criou essa casa é pré-fabricada, essa casa usa de tecnologia para desconexão, apesar de que, por segurança, ela tem um botão de pânico, que se você, por um acaso, se sentir seguro, você bate, tem uma comunicação por internet de satélite, e a gente sabe imediatamente que você pode estar passando por uma situação de emergência, eventualmente, coisa que eu acho que nunca vai acontecer. Então, a gente construiu essa casa, a gente deu o nome dela de altar. Por quê? Porque é realmente esse lugar, alt de alternativo, ar, ou um outro mundo e um lugar de conexão com o lado de fora. Um nome é uma sentença, um nome talvez seja a coisa mais importante que você vai criar para o seu produto. E a partir dali eu comecei a criar, eu tenho atributos para esse produto que conectam com algumas pessoas. Para a gente provar que esse produto era um produto que realmente era autossuficiente, a gente conseguiu colocá-lo no meio de uma represa. A gente colocou ele em cima de uma balsa, em cima de uma represa, e registramos essa casa como uma embarcação. Chamamos de altar. Se vocês ficarem curiosos para verem a página, é @altar.br. E a gente colocou uma casa flutuante. A partir dali, a gente entendeu, a gente tem uma casa flutuante agora. O que a gente faz com ela? Vamos colocar no Airbnb para ver o que acontece. A gente colocou a casa no Airbnb, ela tem 1 mês. Em 1 mês a gente
uma casa flutuando, ela fala sobre o impossível. Uma casa pré-fabricada flutuando te fala, você realmente vai se desconectar com a tecnologia para você se conectar com a natureza, consigo mesmo ou com aquilo que importa e quem você ama. É genial, eu estou resolvendo um problema, as pessoas não conseguem tirar os olhos dos seus celulares, elas não veem seus filhos crescendo, elas não dão atenção para os seus cônjuges, elas estão completamente dispersas e todo mundo sofre de déficit de atenção. Eu estou construindo um produto para você voltar a ser quem você era antes do smartphone, antes das redes sociais. É isso que eu estou tentando fazer. E todo mundo quer um pouco dessa lembrança, todo mundo quer se lembrar como era no momento de saturação antes do Instagram, antes do Twitter ou antes do Facebook. As pessoas se perguntaram, essa é uma tecnologia que a gente tem sim muito há 10 anos. Há 15, se for contar o Orkut. É um produto muito recente, mas que transformou profundamente a maneira como a gente trocava. Então, a partir do momento que eu montei o altar, eu identifiquei quais eram os problemas que eu estava resolvendo, eu construí uma voz para ele, eu abri uma rede social, essa rede social está com 8 mil seguidores nesse exato momento, uma rede social, e quando eu faço rede social eu não estou me importando com o número de seguidores, eu estou me importando com venda, com engajamento. Rede social e marketing não pode estar numa linha de despesa, tem que estar numa linha de investimento, e de investimento com ROI, com retorno imediato. Eu não estou preocupado em engajar em número de seguidores, eu estou preocupado em vender. Como que a gente conseguiu identificar como que a gente conseguia vender? Bom, a gente colocou essa casa no Airbnb. A gente colocou essa casa no Airbnb há um mês. Se você tentar buscar uma data hoje no altar, você só tem a partir de junho. A gente falou, cara, a gente está em fevereiro e até junho a gente está bucado. Peraí, a gente está resolvendo algum problema. Não é um produto barato. Diga-se de passagem que o final de semana nesse lugar custa R$ 2.200. É um produto caro. A gente não está colocando ele para todo mundo, a gente está colocando ele num nicho de hotel de luxo. Mas a narrativa está correta. E o problema que ele está resolvendo está correto. As pessoas não precisam mais do hotel de luxo. Aí o que a gente começou a fazer? Bom, mas o negócio não pode ser uma casa pré-fabricada. É uma casa relativamente barata. A casa em si custa R$300 mil. O que se você está falando de um investimento de hotelaria, por exemplo, que é da ordem de dezenas de milhões de reais, uma casa que custa R$300 mil é possível. É possível para um empreendedor pequeno ou 2 empreendedores pequenos. A gente falou, essa casa, eu estou agora entrando na parte de negócio, ela custou R$300 mil, a gente aluga por R$2.200 no final de semana, a gente vai ter um payback dessa casa em 14 a 16 meses. É um baita de um payback para um projeto de investimento relativamente pequeno. Vamos montar mais 5 porque a demanda está reprimida. Estamos entrando com mais 5 e a gente vai construir uma célula. A partir do momento que a gente tiver uma célula que tiver saturado Joanópolis, as casas elas são móveis, eu posso tirar e colocar elas onde eu quiser. A gente vai abrir outras células, talvez uma ilha que esteja na mão de alguém que conseguiu uma licença da Marinha e que está cansado de pagar o custo de manutenção para ter uma ilha. Supondo, a gente vai para a beira de uma cachoeira, onde a gente vai pagar um aluguel pelo terreno e vamos lançar, vai ser um alvará temporário. E a gente paga um aluguel para um terreno para algum proprietário que tenha muita terra e não saiba o que fazer com ela. A gente vai começar, essas casas elas viram unidades e OVNIs de exploração de terra abundante e barata, e é o que não falta nesse país. Com natureza ainda, em alguns casos, onde a rede pública não chegou, porque a partir do momento que a rede pública chega, o terreno está beneficiado, e se o terreno está beneficiado, ele fica caro. E a natureza fica distante, porque os melhores terrenos privativos, eles já têm cachoeiras ou naturezas intocadas nas mãos da propriedade privada. Então, talvez a gente consiga destravar acesso a esses lugares que antes estavam travados, porque para você colocar uma casa, você precisava comprar o terreno. Então, essa é uma metodologia de construção onde eu resolvo um problema muito íntimo. Eu não me perguntei se eu tinha... se tinha mercado para isso. Eu não estou preocupado se tem mercado ou não. Eu preciso de um negócio como esse. Eu quero apostar num negócio como esse, porque hoje em dia o que diferencia muito os produtos entre si é o quanto de verdade eles têm embutido dentro do... Eu sei que em verdade, hoje em dia, até é um termo polêmico, né? É um tanto subjetivo você falar o que é verdade. Não existe uma verdade maior, né? Talvez essa verdade só exista em Deus para quem acredita em Deus.
mas a verdade é uma coisa muito íntima, uma crença muito tua, que você faz e que você não compromete ela a despeito do juramento alheio. Talvez isso seja uma verdade. Então, quando você coloca essa verdade para fora e você cristaliza ela na forma de um produto ou de um serviço, você constrói uma comunidade em torno de si onde você já não está mais, você não está evangelizando como você fazia quando você estava na indústria do software na década de 90, mas você está falando sobre uma vontade de mundo. E você pode apostar que no alcance máximo que a tua voz tem, você vai encontrar outras pessoas com essa mesma vontade de mundo e elas vão se conectar a você porque você também não está resolvendo só um problema seu, você está resolvendo um problema delas. Aí, a partir do momento que eu estou resolvendo esses vários problemas, eu identifico qual que é o próximo passo, então vamos, demanda reprimida, 5 casas, uma célula. Funcionou? Vamos para uma outra localização. Funcionou? Vamos para uma outra localização. Não funcionou? Tira essa casa e pluga aqui. O que eu estou fazendo? Um hotel descentralizado. Não existe um hotel descentralizado, cada 5 unidades a gente tem uma estrutura pequena, só que ele é operado por Airbnb, então não tem os custos de manutenção gigantescos que tem normalmente uma rede hoteleira, porque eu não conseguiria entrar nisso. Eu entrego um café da manhã com produtores locais, mas é do it yourself, é só com os produtos e cada um que monte o seu, porque eu não vou ter uma área de cozinha. Eu monto uma cozinha mínima dentro das casas e que cada um leve sua refeição, mesmo porque cozinhar é um ato de amor, é um ato de investir seu tempo. Eu tenho soluções tecnológicas, tipo, eu não climatizo a casa inteira. Um ar-condicionado consome muita energia e é prejudicial para o mundo. O que eu faço? Eu climatizo o edredom. Então, o edredom tem controle de temperatura. O edredom pode se refrigerar, que é uma tecnologia relativamente recente, em lençóis, enfim, e roupa de cama, roupa de casa, onde você tem edredons que se resfriam ou se aquecem dependendo da temperatura que você fizer o setup. Então, eu não preciso climatizar a casa inteira, eu preciso ter uma arquitetura onde a casa tenha uma ventilação cruzada, onde, num caso de frio, eu tenho uma salamandra, que aí eu consigo aquecer, mas eu não preciso climatizar a casa toda. E eu tenho uma tecnologia de chuveiro. Quando você fala de hotel, você tem que... talvez os itens de satisfação mais importantes são cama e chuveiro. E o chuveiro é uma tecnologia também recente que chama Nebula, que em vez de ele soltar gotas na escala do milímetro, ele projeta essas gotas na escala do nanômetro. Então, é um vapor que te cobre e que tem uma capacidade de cobertura muito maior do que as gotas maiores. É uma tecnologia que saiu por Kickstarter relativamente recente, que a gente está trazendo também para essas casas. Então, elas usam do máximo de tecnologia atual para te trazer conforto e para te desconectar, para você conseguir se reconectar com aquilo que você importa. Esse que é o nosso discurso. A rede social está começando ainda, mas a gente quer falar, por exemplo, sobre outras tecnologias de desconexão. Como você pode, por exemplo, se livrar do seu celular aos poucos. A cultura do dumb phone. A gente pode falar sobre aplicativos de meditação. Eu não vou falar sobre produto só. Eu vou falar sobre produto e todo mundo que o cerca. E todas as atividades que cercam esse produto que eu construí. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou construindo um mundo. Eu estou construindo cultura. Eu estou falando sobre assuntos que são análogos àquele que eu estou vendendo em forma de produto, ou que no final das contas eu quero comunicar. Eu estou falando de produtos análogos porque eu estou falando de cultura. E eu estou fazendo cultura. Eu não tento vender. Eu acho que um caminho que as empresas que querem continuar, e assim, eu li uma pesquisa um outro dia que 80% das pessoas não se importavam se todas as marcas desaparecessem. Isso é um efeito de que as pessoas não querem mais ser interrompidas. O jeito como a gente comunicava a marca, que era através da publicidade, e acho que vocês já sabem tanto disso quanto eu, as agências estão cada vez mais em crise, as marcas elas não sabem mais como comunicar seus produtos, elas pecam às vezes por excesso de interrupção, as pessoas estão usando adblockers, as pessoas estão assinando canais de conteúdo onde elas têm acesso a conteúdo sem interrupção, elas consomem mídias em pacotes cada vez menores, elas estão preocupadas com aquilo que elas comem, elas estão preocupadas com aquilo que elas colocam no seu corpo, elas não querem comprar, elas querem usar, elas querem alugar. Então, esse conjunto de circunstâncias está fazendo surgir uma nova maneira, novos desafios para você comunicar um produto. Então, eu acredito que para você vender, que no final das contas
é o objetivo final de qualquer um que está empreendendo, montando seu projeto, criando seu produto, seu serviço, você não pode parecer que está vendendo. Você tem que contar uma história, você tem que falar e que, a propósito, para você participar dessa comunidade e para você participar desse mundo que eu estou propondo a partir do meu produto, você precisa ter acesso a ele. Eu acho que essa maneira nova de você comunicar dentro dessa maneira meio pretensiosa de falar marketing zero. É essa maneira onde você vende se colocando no mesmo nível do seu consumidor. Nem acima e nem abaixo, transformando a sua marca num ser que fale e que entenda as dores daqueles às quais ela quer se conectar. Basicamente essa era a minha fala de agora. Eu queria saber se você tem perguntas, mande que a gente vai ouvir por aqui. Vão me ajudar aqui, vão ler essas perguntas e eu vou tentar respondê-las. Eu queria explicar para vocês como eu, que estou ali no front do empreendedorismo, empreendendo o tempo inteiro, às vezes soltando 3, 4, 5 negócios por ano, eu sou bastante bem sucedido, não necessariamente pelo lado financeiro, mas também pelo lado financeiro, com uma taxa bastante grande de sucesso, com uma baixíssima taxa de fracassos e falências nos últimos anos. Então, é mais ou menos dessa maneira. Eu queria ter passado pelo case do Arcos, que é um bar que eu estou construindo agora no teatro, que eu construí no Teatro Municipal, que tem uma das redes sociais mais legais que vocês podem ter acesso, é @Bar dos Arcos. É muito legal a maneira como a gente comunica e vocês vão entender imediatamente o que eu estou dizendo quando vocês entrarem ali, para vocês verem quais são os níveis de discurso e como que o bar se relaciona com os clientes. Mas não deu tempo. Eu tive que passar pelo lado do altar e acabou ocupando a quase 1 hora que eu tenho disponível aqui para falar para vocês. Temos perguntas? Eu vou fazer uma pausa para ver as perguntas e a gente já volta. Subversivo.
Bom, eu vou me ajudar aqui em algumas das perguntas que eu vou responder para vocês. A Tatiane de São Paulo pediu para você contar brevemente um pouco dos seus fracassos com empreendimentos e o que eles te ensinaram. Então, antes de mais nada, o que é sucesso? Para eu poder falar que foram fracassos, eu tenho que entender que o que cada um chama de sucesso é muito subjetivo, né? O sucesso sempre foi visto pelos olhos dos outros e sempre passou por grana. Como eu nunca me importei muito com a opinião alheia e eu nunca também tive vontade de juntar milhões para comprar Ferrari, então os meus negócios eles foram mal sucedidos do ponto de vista financeiro. Alguns negócios foram mal sucedidos do ponto de vista financeiro, mas eles me levaram um monte de aprendizado. Foram fracassos que no final das contas se converteram em sucessos mais adiante, abriram uma bifurcação para eu tomar um outro caminho. Então, não existe... Essas ideias de fracasso e sucesso são muito americanizadas. Loser, winner. Ninguém é permanentemente bem-sucedido ou fracassado. Não tem sucesso ou fracasso. Tudo bem, você leva às vezes uns tombos doloridos, que às vezes é difícil de você se reerguer. Mas eu nunca tomei um desses. Eu já fali, eu já me envolvi com sócios errados, eu já cometi toda a sorte de cagada porque eu tinha medo de... Perdão pelo termo chulo, mas eu tinha medo de me... porque eu era arrogante demais. Um dos maiores erros do empreendedor, por exemplo, é querer crescer. Deu certo uma vez, ele acha que vai dar certo para sempre. Aí ele se sente como num cassino em Las Vegas. Eu estou com uma mão boa, vou continuar cacifando, vou continuar colocando dinheiro na roleta. E uma hora a casa ganha. A casa sempre vai ganhar. Se você continuar se comportando como se você tivesse. Às vezes tem que estar satisfeito com pouco. Essa foi uma discussão que eu tive com meus sócios. Sobre o altar, por exemplo, que era o case que eu estava contando aqui. Eu não quero fazer uma startup, eu não quero virar um unicórnio, eu não estou interessado em fazer uma empresa de tecnologia. Eu quero, sei lá, talvez ter... É bastante, 20 casas, 15 casas, e brincar disso, de ter um hotelzinho onde eu possa passar meus finais de semana, ganhar uma grana, tá tudo bem, mas também fazer coisas que eu acho que são legais. Eu não quero ser comprado por uma rede gigantesca ou virar o próximo Airbnb dos lugares selvagens. Eu não estou interessado nisso. Não é minha pretensão. Então, eu parametrizo minha expectativa também. Respondendo a tua pergunta, eu tive um monte de fracasso, segundo a concepção de fracasso, tua, provavelmente. Fracasso financeiro, tive alguns, tive uns 4. Mas eu já tive lugares que deram muito certo e deram muito dinheiro e que cobriram N vezes o fracasso que eu tive financeiro num dado lugar, que eu mantive porque um negócio tem uma responsabilidade social também, né? Ele é importante, ele pode estar gerando um resultado negativo ou operacional. Eu posso não estar ganhando nenhum centavo com o negócio. Ele está empregando gente, ele está construindo história na cabeça dos outros, ele está sendo importante para as vidas alheias, ele me traz reputação, ele me traz escala para eu conseguir negociar melhor com os meus fornecedores ou com meus patrocinadores. Ele continua na narrativa, se ele está aberto, portanto ele está bem sucedido. Eu continuo dentro da narrativa dos negócios bem sucedidos. Tem negócios que eu entrei que eu sabia que eu ia perder dinheiro. Eu já fiz muita coisa sabendo que eu ia perder dinheiro, mas que eu ia ganhar reputação. E reputação é o bem mais caro que qualquer empreendedor ou qualquer pessoa tem que ter. Eu já quebrei financeiramente 2 vezes. Uma recentemente, em 2018, e uma outra em 2013, se não me engano. Foi só a minha reputação que me permitiu eu me reerguer. Então, a minha reputação é crédito. O capital, ele não é necessariamente financeiro. É um capital social, é um capital político e é também financeiro. O capital tem várias... Os ganhos são de múltiplas dimensões. Às vezes não vai dar grana, dinheiro no banco, mas tipo, você faz um projeto que é importante o suficiente para você conseguir conversar com um prefeito, num caso, ou com um secretário de cultura, ou que você perde aqui, mas te ensina para você conseguir outra coisa. Um fracasso meu, que foi um fracasso financeiro, Mirante 9 de Julho, ele se converteu no meu maior negócio até hoje, que é o Bar dos Arcos. Por quê? Porque eu aprendi a entrar em licitação pública. E eu consegui acesso à Secretaria de Cultura e Prefeitura, coisa que eu nunca conseguiria se eu não tivesse aportado num projeto importante para a cidade de São Paulo. Foi a retomada de um cartão postal da cidade chamado Mirante 9 de Julho. Eu sei que eu estou sendo um pouco claro na sua resposta, mas é que eu não consigo acreditar ou eu não consigo mensurar os resultados do meu negócio de uma maneira tão binária, sucesso e fracasso.
A Letícia, sobre o comércio da moda nacional, você como empreendedor apostaria em um novo empreendimento voltado para a moda na cidade de São Paulo? Que tipo de moda? Alta costura, streetwear. Eu, por exemplo, estou vendo que as pessoas estão cada vez mais preocupadas. O impacto da moda no mundo hoje é gigantesco. Então, grandes redes de fast fashion estão se perguntando sobre o seu futuro. O que vai acontecer no futuro, quando as pessoas já não quiserem mais comprar 20 vestidos num ano e quiserem comprar um que dure o ano inteiro? Eu estou cada vez mais me voltando para esse tipo de coisa. Usar roupa, pensar muitas vezes antes de jogar alguma coisa fora, porque não tem fora. Eu não falo isso porque eu sou bom samaritano, porque sou bonzinho, abraço a árvore. Eu falo isso porque eu tenho uma filha. Eu estou preocupado com o futuro dela. Estou achando que essa minha filha ela não vai ter acesso às coisas que eu tive do ponto de vista de relação com o mundo. Ela vai ter uma vida sofrida quando ela tiver uns 40 anos de idade, que é a idade que eu cheguei. Então eu fico me preocupando com o futuro dela. Não existe fora e não existe uma outra terra que não seja essa daqui onde a gente vive. É só um mundo. E esse mundo é o mundo que eu vou deixar para minha filha. Então, quando eu estou falando de moda, se você for fazer fast fashion, eu acho que não vai dar certo. Se você for fazer alta costura, tampouco acho que vai dar certo. Agora, se você... Um tipo de moda que está crescendo muito, é aquela moda que fala sobre a reciclagem, o second hand, de segunda mão, que isso é uma cultura que existe há muito tempo, sei lá, desde a década de 90 tem os brechós, mas que agora está ganhando uma dimensão política. Antes o brechó era estetizado, eu quero uma roupa da década de 60, eu quero uma roupa da década de 70. Hoje vamos fazer upcycling porque o mundo é um só. Então, e algumas lojas, tem pesquisas que eu estava lendo outro dia, que dizem que o consumo de segunda mão, de peças de segunda mão, está crescendo exponencialmente. Você vê Enjoei, que é um site que, enfim, constrói uma curadoria de guarda-roupas e vende essa curadoria online, estão tendo sucesso expressivo, e outros casos. Na gringa, tem algumas grandes marcas que estão até fazendo programa não de recall, mas você leva o teu vestido, aí você pode assinar ou levar, enfim, tem assinatura de vestidos de alta costura, ou vestido para casamento. Então, depende muito. Se a moda que você está propondo resolve um negócio no tempo de hoje, eu falo continua. Se ela vai fazer mais do mesmo, não. Porque hoje em dia as pessoas, para você comprar barato, elas vão para o fast fashion ou, sei lá, elas quando viajam voltam com a mala cheia de coisas e por conta das leis trabalhistas, a dificuldade de mão de obra. Eu já trabalhei com moda e quebrei uma vez. Foi, aliás, o meu primeiro negócio que eu quebrei e que ele gerou Vegas. É muito difícil, as margens são pequenas, a mão de obra não é muito qualificada, a produtividade é baixa e só os grandes é que conseguem tecnologia para automatizar todo esse processo e terem margens maiores. A Tatiane de São Paulo, como você escolhe as pessoas que vão trabalhar para você ou que serão seus sócios? Bom, a primeira coisa que eu procuro quando eu estou procurando sócios é comunidade. Então, por exemplo, se a gente contrata pelo Instagram do Bar dos Arcos, se eu preciso de um editor de vídeo que seja fluente em Premiere Pro, ou se eu preciso de um bartender, eu vou anunciar na comunidade do Bar dos Arcos, do Riviera ou do Blue Note, que são lugares que eu tenho em São Paulo. Eu tenho outros, Cine Joias e Carniceria, mas eu uso predominantemente essas três redes sociais. Então, eu contrato dentro da minha comunidade. Por quê? Porque eu já tenho um alinhamento ético-estético. Eu não estou preocupado se a pessoa tem um conhecimento X, Y, Z. Eu estou preocupado se a pessoa está interessada e ela sabe googar. E se ela tem massa cinzenta. Se a pessoa está interessada, se ela é curiosa, se ela sabe googar, ela constrói uma bomba nuclear. O que dirá aprender a mexer em Premiere Pro, que tem 20 milhões de tutoriais. Então, eu não estou muito mais preocupado com conhecimento técnico, em qual faculdade essa pessoa se formou. Eu estou preocupado com a vontade que ela tem de transformar o mundo à sua volta, não o mundo, mas o mundo à sua volta. E estou preocupado com o interesse que ela tem por isso. Se ela quer se juntar a trabalho. Eu normalmente tenho uma certa predileção pelos esquisitos. Por todos aqueles que a sociedade julga como perdedores, esquisitos. Eu tenho, por exemplo, uma dimensão política dos meus negócios. Eu sempre gosto de ter as pessoas de linha de frente dos meus negócios, preferencialmente homens e mulheres trans. Por quê?
Porque ao ter um homem ou uma mulher trans na frente do meu negócio, ele ser o rosto do meu negócio, eu filtro politicamente quem que entra dentro daquele negócio. Ela é quase como uma barreira. Eu não estou julgando uma pessoa que é transfóbica, homofóbica. A gente vive num país que mata mais mulheres trans no mundo. Vamos começar daí. Então, uma pessoa, uma mulher ou um homem trans, ele está na escala dos privilégios, ele está na base da pirâmide. Normalmente, essa pessoa mora longe, ela é hostilizada quando vai para o lugar de trabalho, ela tem diversos problemas de traumas, de maus tratos que sofreu ao longo da vida. Então, quando você coloca essa pessoa numa posição de poder, dentro de um bar, você manda uma mensagem política e você filtra pessoas que são transfóbicas ou homofóbicas e com as quais eu não gostaria de me alinhar, seja eticamente, porque se eu recebo dinheiro dessa pessoa, dinheiro é uma troca de energia. Então, para mim, nem sempre o cliente que tem a razão. Aliás, quase nunca o cliente tem a razão. Se ele não se alinha eticamente comigo, eu não quero nem sócio, nem funcionário e muito menos cliente. Isso posto, como que eu contrato? Contrato por redes sociais, escolho os meus sócios primeiro por um nível ético, depois por um nível de complementariedade. Eu sou muito bom para fazer comunicação e construir produto. Eu não sou muito bom em operação e finanças. Poderia ser, porque eu sou engenheiro, eu sei ler números, sei ler um Excel, eu sei fazer um business plan, mas eu não quero. Me entediei com essa parte do negócio. Então eu procuro sócios que são muito bons nessa outra parte e que me dão liberdade criativa desde que eu siga todos os pressupostos de que o negócio precisa ser lucrativo, enfim, que eu jogue segundo as regras do negócio, que eu não vou queimar nem rasgar dinheiro, porém que eles me deem liberdade para construir produto e construir comunicação. Primeiro nível ético, no segundo nível complementariedade. As sociedades que eu tive mais erradas eram sociedades de pessoas tão egóicas quanto eu sou, tanto vaidosas quanto eu sou. E aí batia de frente, porque a gente pensava, todo o tempo era uma negociação. Então, quando você encontra teu sócio, deixa muito claro duas coisas, o que cada um faz e quais são as metas. Confiança, complementariedade, meta, vai dar certo. Caso contrário, em algum momento vai falhar. Acredito que isso já responde a pergunta do Fernando, do Rio de Janeiro, que perguntou como se tornar seu sócio. A pergunta do Leonardo, de Brasília, por favor, principalmente no que se refere aos aplicativos que você desenvolve, como garantir que outras pessoas não se apropriem de suas ideias? Então, a gente vive numa era em que acabou a privacidade e acabou o segredo industrial. Então, não importa seu produto, se ele for bom, ele vai ser clonado, ele vai ser copiado e provavelmente ele vai ser replicado por uma empresa grande. É por isso que eu não acredito mais na startup ou na narrativa da startup. Porque hoje em dia, a inovação, ou ela é comprada por algum titã de tecnologia no campo, né, dos softwares e dos aplicativos, enfim, ou essas empresas são compradas muito no seu nascedouro para dela se extrair IP e se desfazer um potencial concorrente, ou se você soltar algum feature que é muito, muito inovador e o teu concorrente não conseguir comprar, ele vai e copia as funcionalidades, caso Snapchat e Instagram com Stories, que o Instagram soube fazer muito melhor do que o Snapchat, diga-se de passagem, e que fez a empresa acho que aumentar o valor de mercado em 3 ou 4 vezes, por causa dos Stories. Então, privacidade e segredo não funcionam para mim. Propriedade intelectual, ela pode ser protegida, ela tem, obviamente, recursos, mas, por exemplo, no meu caso de Altar, uma coisa que nunca ninguém vai te tirar é a comunidade que você construiu em torno do seu produto. Você pode copiar os features, mas a comunidade, quem construiu fui eu. Eu fui o primeiro, eu falo com essa comunidade, Altar, por exemplo, ele pode ser... Agora ele está um hotel descentralizado, mas eu estou falando de um mundo onde eu posso, eventualmente, vender um dumbphone, um daqueles celulares burros, com essa marca. Burros que eu digo, desculpa, mas aqueles celulares que não têm muitas funções, que são só celulares para enviar mensagens de emergência, que várias empresas lançaram celulares assemelhados a esse num passado recente. O que eu estou dizendo é que eu estou falando de desconexão para conexão com aquilo que importa. Isso se cristaliza num lugar, mas isso se cristaliza também num software para meditação, ou isso se cristaliza num hardware de tecnologia. É um espírito que eu estou vendendo, entendeu? A ideia não vale nada. Essa é uma coisa que eu acho cada vez mais... Eu vou falar com alguém, a pessoa fala, não, porque você tem que assinar um NDA. Não assina NDA. Por quê?
porque se por um acaso eu tiver uma ideia, a ideia é sempre... Ninguém é genial para ter uma ideia, a gente tem essa ilusão da criatividade, né? O espírito do tempo e os problemas que são apresentados pelo espírito do tempo paira aqui entre nós. A tua ideia provavelmente alguém já teve antes, só que não teve coragem, não teve capacidade de implementar. Você não é ungido pelo dedo de Deus que no final das contas vai ter uma ideia criativa e que vai criar um unicórnio. Isso é pretensão. A ideia está aí. Quem conseguir implementá-la mais rapidamente, da maneira mais eficiente, construindo comunidade, construindo narrativa e construindo propósito, vence. O resto é ideia. Ideia não vale nada. A última pergunta da Olga de São Paulo. Quando você fala que o investimento em marketing deve dar um retorno em vendas rápidas, isto é o que se diz se a comunicação está realmente passando a mensagem desejada? Eu não entendi a pergunta, você poderia repetir? Quando você fala que o investimento em marketing deve dar um retorno em vendas rápida, isto é o que se diz, isto é o que diz se a comunicação está realmente passando a mensagem desejada? Essa venda, às vezes, eu não consigo identificar de onde ela vem. Vou dar um caso do Bar dos Arcos, no Instagram do Bar dos Arcos. Eu tinha uma meta, ano passado, quando abri o bar, que foi em janeiro, 4 de janeiro de 2019, eu construí um planejamento estratégico onde eu colocava uma meta. A gente vai ter 100 mil seguidores. Esse número de 100 mil seguidores não era aleatório. Por que eu queria 100 mil seguidores? Porque eu sabia que com uma taxa de engajamento alta, e a taxa de engajamento do Bar dos Arcos é entre 3%, 4%, já chegou a 4%, de 3%, porque a conta cresceu. Se eu engajasse 4% de uma comunicação ativa, um like, um comentário, enviar a mensagem para um outro lugar, um save, eu sabia que 4 mil pessoas das 100 mil que me seguiriam estariam se relacionando comigo, ou pensando em mim numa dada hora do dia. Se 1% dessas pessoas ela fosse para o meu bar aquela noite, se dessas 4 mil pessoas que se relacionaram com o meu ser, com o meu boneco chamado Bar dos Arcos no Instagram, se 1% desses 4% fosse para o meu bar, eu já teria 1/3 do salão ocupado. Então eu não podia, eu teria 40 pessoas, porque eu tenho capacidade máxima de 120, fora as reservas. Eu teria metade do meu salão, porque 40 desses lugares eles são reservados por um calendário. Então eu teria metade do meu salão ocupado por pessoas que tinham se relacionado comigo pelo Instagram. Então, eu sabia exatamente o que eu queria. Eu não quero chegar em 200 mil, porque senão eu vou ter um excesso de gente ali, eu não vou conseguir dar conta da demanda. Então eu sei exatamente o que eu queria. No caso do altar, agora, por exemplo, eu vou ter que refrear um pouco a comunicação ou o marketing, porque eu não tenho mais produto. Até o meu sócio estava falando hoje sobre... a gente estava tendo essa discussão, ele falou, eu falei, cara, eu tenho que parar de fazer marketing como eu estava fazendo para gerar venda, eu tenho que falar agora de produto, eu tenho que falar sobre como o esgoto é tratado dentro da casa, eu tenho que falar sobre problemas, eu tenho que parar de postar uma foto paradisíaca do lugar com uma legenda esperta que gere uma ação de compra, e tenho que falar sobre os features do lugar mais técnicos, porque eu não posso mais vender, eu não tenho data até junho. Então, como que eu sei que a comunicação está funcionando? Eu sei qual que é a minha intenção, venda, no final das contas é sempre venda, e eu vou modulando a comunicação. Tem horas que eu estou mais interessado em angariar novos usuários, aumentar a base. Como eu faço isso? Eu não compro nunca publicidade, muito menos fake followers, seguidores falsos. Mas eu não compro publicidade, porque se eu compro publicidade, eu acabo viciando o algoritmo do Instagram. Então, a gente criou uma tabela, a gente criou editorias, esse é um assunto para uma outra aula de 1 hora, mas a gente criou editorias, e cada editoria ela impacta numa dimensão que eu quero, seja engajamento, seja perfil fura-bolha. O que é o perfil fura-bolha? O Instagram, ele cria no algoritmo, ele se comunica só com a sua comunidade. A partir do momento que você constrói uma peça de conteúdo que é muito interessante, ele te leva para o Discover. E o Discover, ele faz às vezes de publicidade com a vantagem de ele não ser falso. Todas as vezes que eu vejo uma publicidade no Instagram, eu sei que alguém colocou o dinheiro e ele está se esforçando para vender. O Discover olha que conteúdo interessante esse cara postou. Checa aqui. Quando você vai olhar nos resultados de uma postagem, tem uma métrica que fala pessoas que não estavam seguindo você e que viram esse post. A gente teve 21%, 31%. Eu sei que esses posts, eles foram interpretados pelo algoritmo do Instagram como posts interessantes
e empurrados para a página de Discovery, e, portanto, me trouxeram novos seguidores. Tem horas que eu quero novos seguidores, tem horas que eu quero mais engajamento, e eu vou parametrizando e modulando toda a minha comunicação em torno dessas minhas intenções. Acho que é isso, gente. Temos 1h20, já tempo suficiente. Queria agradecer pelo tempo de vocês, e de verdade eu quero agradecer porque hoje a atenção do outro, os ouvidos e os olhos dos outros, é o que existe de mais caro. A gente conseguiu entender que tempo realmente é o único bem que a gente tem, que é, enfim, tempo é o bem mais valioso de todos. Então, eu espero, sinceramente, que o tempo que vocês passaram aqui comigo tenha sido de algum proveito. Obrigado, viu? Obrigado pelo tempo de vocês.